Este é o 8º Observatório Potter e nele a gente vai falar um pouco sobre o amor que o Snape sente pela Lilian. Se ele é um amor saudável ou se é um amor possessivo. Solta a vinheta. Olha, desde que a gente descobriu que o Snape amava a Lilian, eu tenho certeza que muitas pessoas dizem e falam em uma conversa assim com os fãs que o amor que o Snape sente pela Lilian é um dos amores mais bonitos que a gente pode se ver, que a gente pode conhecer nesse mundo, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco atrás e ver realmente se esse amor que o Snape sente pela Lilian é realmente um amor saudável, que é aquele amor que faz bem, e a gente vai voltar um pouco na história desses dois para ver se realmente isso é verdade. Esse é o Observatório Potter de número 8. Apenas para vocês saberem, de uma forma bem rápida, a leitura de cada capítulo individualmente está cancelada temporariamente, ou acho que permanentemente, porque foi uma coisa que para mim não agradou tanto a mim quanto a vocês, porque vocês já sabem o que acontece nos filmes e essa leitura estava se tornando uma coisa muito chata e monótona, e é só. Voltando um pouco para a história entre Snape e Lilian de uma forma bem rápida para aqueles que leram ou não leram os livros. Basicamente é assim, o Snape, ele conheceu a Lilian porque eles moravam um próximo ao outro e foi o Snape que contou para Lilian que ela era uma bruxa. E para ele não tinha diferença, ele não tinha nenhum preconceito pelo fato da Lilian ter nascido de pais trouxas. Quem não é bruxo, Harry? Então, basicamente os dois se tornaram amigos e isso até ingressarem em Hogwarts. Até mesmo no trem, na primeira viagem de trem para Hogwarts, eles sentaram juntos. Tudo caminhava para ser uma amizade muito bonita, até o Chapéu Seletor ir lá estragar tudo. Ou o Thiago, ou o Sirius, ou o Lupin, o que seja. Mas de qualquer forma, o Chapéu Seletor colocou a Lilian na Grifinória e o Snape na Sonserina. Ele queria ir na Sonserina e ela não conhecia tanto assim o que as casas e as qualidades e defeitos de cada uma. Mas de qualquer forma, o Chapéu Seletor talvez tenha sido um cupido ruim, porque ele colocou a Lilian na Grifinória e o Snape na Sonserina. Por mais que a amizade tenha continuado de alguma forma, as coisas esfriaram um pouco. Mas basicamente foi no 5º ano que as coisas mudaram para valer, pois o Snape foi um adolescente que sofreu muito bullying do Thiago, do Sirius, do Lupin e do Pedro, ou dos marotos. Foi um adolescente que sofreu muito bullying. Sim, o bullying esteve presente até na série Harry Potter. No 5º ano da Lilian em Hogwarts, o Snape estava tranquilo, sentado debaixo de uma árvore em um dos intervalos das aulas, quando o Thiago, o Sirius, Lupin e o Pedro, os marotos, chegaram para talvez o que tenha sido um dos momentos mais bads assim, da vida do Snape, que eles deixaram o coitado de ponta cabeça, chamaram de ranhoso, tiraram as calças dele e deixou o cara de cueca. E a Lilian estava observando tudo isso de fundo. Foi quando ela chegou para proteger o Snape, porque querendo ou não, por mais que ela já tivesse alertado das amizades que o Snape estava tendo da época, com os amiguinhos que seriam futuros comensais da morte, eles ainda se falavam. Mas a Lilian tentou proteger ele nessa ocasião, que ele estava sofrendo um dos maiores bullying da vida dele. E foi basicamente onde ele surtou, porque ele estava de ponta cabeça de cueca, na frente da mulher que ele ama. Ele surtou. E acabou que ele descontou provavelmente o maior ódio da vida dele na pessoa que ele mais amava, que é a Lilian. Ele a chamou de sangue ruim, que, como vocês sabem, é uma das piores ofensas para uma pessoa que é nascida de pais trouxas. Então o Snape chamou a Lilian de sangue ruim, e isso causou provavelmente o maior arrependimento de sua vida, porque depois desse dia a Lilian nunca mais foi a mesma com ele. Eles se distanciaram, o Snape se isolou mais ainda e muita coisa começou a dar errado. Foi quando o Snape ouviu a profecia da professora Trelawney dizendo que talvez Harry, que é o filho de James e Lilian, era de quem ela falava e eles iriam se tornar presas fáceis para Voldemort. Ele insistiu de todas as formas para que o Dumbledore protegesse a Lilian, principalmente a Lilian, desse inevitável ataque que o Voldemort faria à casa dos Potters. E foi realmente o que aconteceu. O Voldemort invadiu a casa, matou o James, matou a Lilian e aconteceu tudo que vocês já sabem. Ele tentou soltar uma avada no Harry e o feitiço virou pela culatra
porque a Lilian pôs um feitiço que protege o Harry antes de morrer e o Voldemort não contava com isso. Então, depois da morte da Lilian, o Snape logicamente ficou devastado e ele prometeu ajudar o Dumbledore a cuidar do Harry, que tinha os olhos dela, né? E eu acho que esse já era um grande motivo para o Snape olhar para ele, lembrar dela e ajudar no que o Dumbledore pedir e deixar o Harry a salvo. E foi isso que o Snape fez durante todos os anos que ele esteve dando aula ou de qualquer forma presente na vida do Harry, até o Harry descobrir toda a verdade no 7º ano de que o Snape era apaixonado pela sua mãe. Em relação ao amor que o Snape sente pela Lilian, na minha opinião, é um amor possessivo sim, porque o Snape nunca se declarou para Lilian. Na minha opinião, ele sempre não deixou claro que sentia algum sentimento por ela, e a única chance que ele teve, talvez, de demonstrar um respeito, um carinho pela Lilian foi quando ela protegeu ele no 5º ano, depois do bullying que ele sofreu dos marotos. E nesse momento que eu acho que ele devia ter aproveitado a chance, mas não, ele preferiu xingar a Lilian, chamá-la de sangue ruim, e como vocês sabem, essa é uma das piores ofensas que alguém pode chamar alguém. E depois disso, talvez o Snape tivesse sentido um arrependimento e que esse arrependimento fizesse esse amor que ele sentia pela Lilian durar. Eu não estou questionando que esse amor de fato era sincero ou não. O que eu estou falando é que o Snape, sim, teve um amor possessivo pela Lilian desde quando ele era criança, que ele ficava observando ela de fundo atrás de um arbusto. O Snape teve uma adolescência muito difícil, uma adolescência muito conturbada, e a gente não pode exigir também que ele se declarasse, porque ele não era uma pessoa de fazer isso, ele não era uma pessoa que tinha o jeito para fazer isso, talvez, é uma pessoa tímida, fechada. Então a gente não pode culpar isso pelo fato dele não ter se declarado para Lilian. Mas o que a gente pode fazer pelo menos é afirmar que esse tipo de amor talvez não seja um amor saudável para o personagem, para ele mesmo, pelo fato dele nunca ter se declarado para ela, ter ficado sabendo que existia uma profecia que tudo indicava que o Voldemort ia lá matar todo mundo, inclusive o Harry. Esse arrependimento durou até o dia que ele foi lá a Godric Hallows e viu a Lilian morta. E talvez esse arrependimento, esse fato dele nunca ter contado para ela que ele gostava dela, ficou preso dentro dele. Esse arrependimento de eu poderia ter feito algo melhor, eu poderia ter falado isso para ela, eu poderia ter protegido ela, eu poderia ter abraçado ela, chegar na casa dela, de alguma forma é muito eu poderia, e ser e verbos assim nunca dão certo, porque você tem um momento, você pensa nele, você queria ter dito qualquer coisa que seja, mas não acontece, você não disse, e sempre pode ser tarde demais, e foi tarde demais também para o Snape. Mas, de qualquer forma, o fato desse amor, na minha opinião, ser possessivo, não tira de forma alguma a beleza desse amor depois da morte da Lilian. Porque qualquer pessoa poderia ter desistido, poderia ter se envolvido com outra pessoa. A gente está falando de um personagem que estava arrependido, que protegeu o filho dela, que virou um duplo espião para o Dumbledore, tudo para de alguma forma consertar o que ele fez. Então está aí a beleza do amor que o Snape sente. Desculpa, eu pensei que a bateria estava acabando. Voltando. Então a beleza do amor que o Snape sente pela Lilian, principalmente, vem depois da morte dela. O fato dele ter ajudado o Dumbledore a proteger o Harry, ter protegido o Harry diversas vezes, está aí para mim o quanto esse amor de alguma forma é bonito. Ele poderia simplesmente ter desistido, ter mandado todo mundo para aquele lugar e ido viajar, ido para qualquer outro lugar, mas não, ele se dedicou a realmente consertar a cagada que ele fez quando ele xingou a Lilian naquele 5º ano, que talvez tenha sido provavelmente o maior arrependimento da vida dele. Ele protegeu o Harry, ele cumpriu sua missão e deixou bem claro para o Dumbledore que ainda amava a Lilian depois de tudo, depois de todos aqueles anos. E ele realmente, a morte dele para mim foi uma das mortes mais bonitas da série. Foi quando ele pediu para o Harry olhar nos olhos dele uma última vez para ele lembrar dos olhos da Lilian. E isso para mim
já deixa claro que o Snape merece um reconhecimento, e foi isso que o Harry fez, colocando o nome dele em um de seus filhos, que é o alvo Severo Potter. Então, Snape, por mais que você tenha tido um amor que não foi bom, foi possessivo, sim, o seu amor não deixa de ser bonito pelo fato de você ter, de alguma forma, se dedicado a Lilian, mesmo depois da morte dela. Então, você merece realmente esse reconhecimento que você teve, até pelos fãs. Por mais que seu amor não tenha sido o tipo de amor que todo mundo gostaria de ter, que é aquele amor que fica escondido, que nunca é declarado, você cumpriu sua missão de protegê-la até o final, de amá-la até o final, e é isso que torna o seu amor bonito. Tá aí a beleza do amor que você sente por ela, e vocês têm todo o direito, obviamente, de discordar ou concordar do vídeo, e eu peço por gentileza que vocês falem um pouco, comentem, deem sua opinião aqui nos comentários, e se vocês gostaram um pouquinho que seja do vídeo, dê aquele joinha positivo para ajudar na divulgação, para eu continuar, isso me incentivar a continuar fazendo vídeos toda semana. Eu peço por gentileza que vocês assistem, divulguem para os seus amigos, compartilhem e principalmente comentem com a opinião de vocês sobre o amor do Snape aqui nesse vídeo aqui embaixo, por gentileza. E dê o joinha positivo também, beleza? E o próximo observatório, se vocês também quiserem falar qualquer tema que seja para eu comentar sobre, para a gente falar sobre, abordar, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser, então, por gentileza, deixar sua opinião sobre o assunto e uma sugestão de tema para o próximo episódio, com certeza eu vou citar você no próximo vídeo, te agradecer pela escolha desse tema. Então é isso, pessoal. O amor do Snape, para mim, é possessivo, mas isso não tira a beleza do que ele fez depois, até o dia em que ele morreu de uma forma muito bonita, lembrando da Lilian até o último momento. E essa é a minha opinião sobre o assunto, e eu espero realmente que vocês comentem com a sua. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Observatório Potter.